Voy a iniciar formalmente este webinar. Buen día. Quiero presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es María Victoria Álvarez. Soy coordinadora del Grupo de Estudio de la Unión Europea de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, de Argentina. Específicamente el Grupo de Estudio pertenece al Instituto de Investigaciones de la Facultad y también soy coordinadora del proyecto Jean Monnet, acercando la Unión Europea a estudiantes y la sociedad civil, que está en funcionamiento desde el 2018. Es en el marco de este proyecto Jean Monnet que se organizó este webinar. Quiero recordar que el proyecto Jean Monnet está financiado por el programa Erasmus Plus de la Comisión Europea. El webinar Unión Europea, Oportunidades para el Mercosur, había sido pensado obviamente como seminario presencial. Claramente, como todos sabemos, el contexto de la pandemia nos ha hecho modificar la modalidad y hemos pasado a presentarlo como un breve webinar, ¿sí? Donde intentaremos justamente pasar revista de las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, por supuesto poniendo el foco en el acuerdo comercial en principio al que se llegó el año pasado, en junio, y también no vamos a olvidar otro pilar importante de la asociación o de la futura asociación birregional, que es el pilar de diálogo político y cooperación. De esa manera, habíamos pensado en como les digo, un breve webinar de 3 sesiones de entre 1 hora, 1 hora y media, 1 hora 45 de duración cada una, ¿sí? Estas sesiones van a ser grabadas, como están viendo, y serán puestas a disposición para todos ustedes en la página web oficial del proyecto Jean Monnet, que es proyectojmunr.com. No se preocupen que ahora lo voy a escribir en el chat, de manera que cualquiera que quiera volver a escuchar o que se pierda alguna de las sesiones y quiera escucharlas, las va a tener disponibles ahí. Este webinar también permitirá que ustedes obtengan un certificado de asistencia que se les hará llegar por email en los próximos días. Como ustedes saben, las sesiones serán en portugués, algunas y otras en español, o mitad y mitad, porque vamos a contar justamente para las 3 sesiones con el profesor Roberto Goulart Meneses, quien está presente ahora ya en la sesión. Quiero presentarlo. Roberto es profesor asociado en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. Fue profesor visitante en la Universidad Johns Hopkins entre 2018 y 2019. Es profesor de programas de posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Brasilia y de Estudios Comparados de las Américas, en la misma universidad. Además, es investigador del Instituto Nacional de Estudios sobre los Estados Unidos y es coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos. Así que las sesiones con Roberto van a ser en portugués, ¿sí? Pero él me prometió que va a hablar un portugués lento, de manera que todos podamos comprender. En esta primera sesión va a estar asistido por Sabrina Savatovic, y en la sesión de mañana va a estar, ahí la tenemos a Sabrina, la sesión de mañana va a estar asistido por Lucas Bispo, ¿sí? A quien también tenemos en la sesión de hoy. Mañana, a su vez, luego de la presentación de Roberto, tendremos la participación de la profesora Julieta Selikovic, que ya la puedo presentar hoy, mañana en todo caso reiteramos la presentación. Julieta es doctora en Relaciones Internacionales por la UNR, es investigadora en CONICET, y es directora del Grupo de Estudios sobre Negociaciones Comerciales Internacionales
del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. En la tercera sesión vamos a contar también con la participación de Juan Ignacio Racatagliata, que es miembro del Servicio Exterior de la Nación desde 2006 y que actualmente se desempeña como director de Cooperación Multilateral en la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Así que bueno, una agenda cargada, pero creo que van a poder ser sesiones bastante fructíferas, ágiles, interesantes, espero. Así que sin más introducción, voy a darle la palabra a Roberto Goulart Meneses para que comience su presentación, y desde ya agradeciendo infinitamente a Roberto por su buena voluntad, su buena predisposición. Gracias. Buenos días a todos e a todas. Empiezo agradecendo pelo convite, pela invitação de Maria Vitória, e também é muito gusto, professora Julieta Zelikovic. Hoje houve uma inversão, e hoje vou trabalhar com Lucas. Agora por la manhã, falamos acerca da melhor estratégia para a apresentação. Então, okay, preferimos solamente invitar, pero não pude informar antes, Vitória, porque acabamos de decidir isto. Ok, não é problema. Sim. Então, vou dividir, partir o tempo com Lucas. Para mim é um prazer estar aqui com todos, ainda que virtualmente. Então, vou compartilhar até a pantalla e vamos empezar. Ok? Usted tiene miram? Sim, se vê. Sim. Graças. Então, o acordo Mercosul-União Europeia, Geopolítica, Integração e Política Externa Brasileira, é um acordo como empezado em 1995, e é importante que tenhamos uma visão, né, do período de quando ele foi proposto para um acordo birregional. Para Mercosul, é um acordo extra-regional, porque todos os países que estão fora da ALADE, da Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, e que têm um processo de negociação para ingressar no Mercosul, são considerados, que estão fora da ALADE, extra-ALADE, são denominados como acordos extra-regionais. E no caso da União Europeia, com o Mercosul, portanto, é um acordo extra-regional. E é importante recordarmos alguns aspectos que marcaram, né, o momento em que o acordo foi firmado. Ok? Então, quando miramos esta linha do tempo, acá está 1995 e até o acordo político firmado, né, a assinatura do acordo firmado em julho de 2019. Pero quando olhamos para esta linha do tempo, há um problema acá, porque acá puso que 2012 hasta 2016 não tem movimentação, pero isto deve ser por conta do ministro das Relações Exteriores e ministério em governo, ministério, né, o Itamaraty, em Brasília, Ministério das Relações Exteriores, queda em um palácio chamado Itamaraty. Então, acá, o Ministério das Relações Exteriores não pôs. Depois vou comentar este período, esta falta desse período que acá está, 2012, 2014, porque ele é fundamental para entendermos, compreendermos por que houve um impulso das retomadas de negociações em Brasília. Pero, sobretudo,
vamos hoje trabalhar de 1995 hasta 2005, 2004, 2005, e amanhã de 2005 hasta hoje. ¿Sí? Entonces, hoy voy a comentar un poquito, un ratito acerca de este periodo, 2012-2016, y mañana hablamos con más profundidad, ¿sí? Entonces, esta línea de tiempo mostra os eventos principais, ¿sí? Que é a assinatura do Acordo Quadro Interregional, né? Entre Brasil, entre Mercosul e União Europeia, e depois, em 1999, em Brasília, no Rio de Janeiro, na cumbre de Mercosul-União Europeia, quando começam oficialmente as negociações. Então, já são 25 anos que esta negociação começou, pero este tratativas, né, esses acordos. Então, temos acá a importância de destacarmos as conjunturas em que se deram cada destes momentos, ¿sí? Não vamos aprofundar muito, pero vamos destacar aquilo que nos parece mais relevante para a compreensão do momento atual, né? Ou seja, de 2019 para cá. Então, o primeiro ponto é que nos anos 90, né, nós temos acá, né, uma situação geopolítica global, na qual os Estados Unidos estão como o país central, uma potência hegemônica, pero agora como uma única superpotência nas relações internacionais, e com isso, né, há uma pressão muito grande dos Estados Unidos em diversas frentes, em diversas dimensões. ¿Sí? Então, temos que os Estados Unidos, com interesses globais, como todos sabemos, em interesses globais em la Ásia, de natureza militar, de natureza econômica, e, sobretudo, acá que nos interessa essa primeira parte, que é no continente, né, americano, a presença dos Estados Unidos sempre constrangeu os outros países, desde o período da libertação nacional, do período das independências, na primeira metade do siglo XIX, e depois na segunda metade do século XIX, em que Estados Unidos também tutelou algum desses países da América Central, depois houve intervenções. Então, a presença dos Estados Unidos também no mundo pós-Guerra Fria, cada vez mais intensa na região, leva estes países a articularem estratégias diferentes para a sua autonomia, para o exercício de sua autonomia, que é o que este mapa está mostrando acá, nessa cor, mas não roxa, mas em Brasil diz roxa, né? Que tem acá uma vontade de autonomia, né? Então, no Cone Sul, nos países da região. Ok. Depois, acá temos um mapa onde mostra os blocos principais de integrações regionais, e como nós sabemos que a integração regional está presente em todas as partes do mundo, tendo começado na União Europeia, depois na América Latina, depois temos Sudeste Asiático, Ásia, África e Estados Unidos, a partir do NAFTA, com Canadá e México, em 1994. Então, um ano antes de começar as negociações, União Europeia, Mercosul, nós tivemos o acordo assinado, firmaram um acordo, que é o acordo NAFTA, sim? Ok? Então, este mapa mostra, no primeiro momento, a unipolaridade do mundo, a ideia de unipolaridade entre 1994 e 1995, o debate nas relações internacionais,
acerca da possibilidade de uma única superpotência impor-se como uma supremacia em todo o mundo. Então, o debate acerca da hegemonia dos Estados Unidos versus sua supremacia, a possibilidade de supremacia. Então, este debate mostra que acá tem do ponto de vista geoeconômico, o mundo estava sendo empurrado para uma multipolaridade. Então, a geopolítica e a geoeconomia, nesta dinâmica, qual a força dos Estados Unidos para tentar impor as suas regras, as regras do jogo. Aquilo que Susan Strange, em seu livro em 1987, chamou de poder estruturar, a capacidade de um ator de conseguir conformar as regras do jogo de tal forma que consiga impor aos demais os seus interesses de maneira cada vez mais intensa. Então, esta divisão, essa multipolaridade na nossa região, ela, na virada do século, dos anos 90 para 2000, como estava a paisagem geopolítica em Latinoamérica. Há alguns pontos que são o chamado giro à esquerda, que são governos que não necessariamente são de esquerda, mas que têm traços, né, de maneira heterogênea, de modo desigual, a ideia de como eles desenvolvem plataformas políticas à esquerda, centro-esquerda, enfim, alguns até ex-neoliberais, pero temos aqui 3 pontos fundamentais. O primeiro é que esses governos, em linhas gerais, nas suas políticas externas, Brasil, Venezuela, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, são Chile, com Michelle Bachelet, em partes, né, Equador, enfim, eles têm 3 pontos, em linhas gerais, de modo geral. O resgate da legitimidade do Estado, né, sobretudo, né, no contexto da virada, no contexto de enfraquecimento das políticas neoliberais, enfraquecimento, mas não desaparecimento, né, a autonomia e inclusão social. Né? E alguns desses governos passaram a se autodenominarem de pós-neoliberais, ok? E, a partir do Brasil, quais foram as opções estratégicas do Brasil na região? Como que o Brasil estava frente à autonomia, concebendo uma autonomia apenas a partir do Brasil, ou uma autonomia cooperativa, digamos assim, ou a busca, né, de compor com os demais países da América do Sul exatamente a possibilidade de ampliar a presença da região no mundo. Né? E amanhã que vamos conversar sobre a segunda década do século XXI, que é onde está o acordo da União Europeia com o Mercosul chegando ao final. Aqui temos um mapa que mostra os projetos do Banco Mundial na área ambiental e as bases de operações militares nos Estados Unidos, apenas para mostrar, né, ou reforçar que a presença dos Estados Unidos, através dos seus negócios, do estoque de investimento externo direto na região, a ideia de ter a região, né, América Central, o Caribe, né, América do Sul, como uma região em que os Estados Unidos têm grandes interesses permanentes do ponto de vista estratégico, do ponto de vista, procuram manter do ponto de vista econômico, e, sobretudo, a tentativa de seguir com que a região esteja diretamente sobre a sua influência. Não é fácil para os países da região, mesmo o Brasil, a Argentina, mesmo quando eles estão mais próximos, né, em momentos da sua política externa, desde 1985, conseguir neutralizar ações dos Estados Unidos na região.
né? O Brasil, mesmo quando está junto com a Argentina, esteve com a Venezuela em algum momento, né, na primeira década do século XXI, teve êxito em algumas políticas, em algumas iniciativas, mas não necessariamente para se contrapor aos Estados Unidos, mas sim, sobretudo, para neutralizar algumas das ações dos Estados Unidos na região. Né? Então, a defesa da democracia é um desses temas, né, que procurou exatamente mobilizar, dar coesão, né, na região, na defesa, por exemplo, da democracia. Esse é um ponto fundamental. Claro, há outros pontos, mas gostaria de destacar este aqui agora, por enquanto. Então, o contexto em que se dá a aproximação do Mercosul com a União Europeia é o momento em que, em dezembro de 1994, ocorre a Cúpula das Américas, uma reunião coordenada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, do governo Bill Clinton, o Al Gore, e nessa reunião, em dezembro de 94, é mencionada, né, ou melhor, delineada pelos Estados Unidos, uma proposta de retomada, agora em novo patamar, daquilo que o presidente anterior, o George Bush pai, havia denominado de Iniciativa para as Américas, né, que seria da Terra do Fogo, né, até o Alasca, né, ou do Alasca até a Terra do Fogo, tentando unificar sobre enfim, sobre uma proposta dos Estados Unidos acerca, né, de como seria a dinâmica econômica nas Américas, não só do ponto de vista comercial, mas era uma proposta que também buscava, do ponto de vista, envolver outras dimensões, como a segurança, por exemplo. Então, aqui no Brasil, nós tivemos, não só no Brasil, mas na Argentina e em outros países, nós tivemos, então, a partir de 1995, movimentos para discutir como seria, enfim, quais seriam as consequências do avanço dessa proposta, que passou a ser negociada oficialmente a partir de 97 e 98, e que, no caso do Brasil, creio que em outros países também, se converteu naquilo que foi o tema que mais mobilizou a sociedade brasileira no debate acerca da política externa. Sem dúvida nenhuma, na segunda metade do século XX em diante, a partir dos anos 50, ou pós-Segunda Guerra Mundial, não há outro tema que tenha mobilizado tanto a sociedade brasileira nesse período como a ALCA. Né? Nos anos 50, o Brasil teve uma campanha muito forte, chamada campanha O Petróleo é Nosso, e o mote era exatamente a defesa da soberania. E a ALCA mobilizou, né, a oposição no Brasil, os movimentos sociais, parte da sociedade civil organizada, parte das universidades também, ou, enfim, de professores, intelectuais, estudantes, diversos níveis na universidade, em torno do debate sobre a ALCA. Então, a ALCA é o momento em que no momento que começa a avançar as discussões, enfim, da possibilidade do início das negociações, é o momento também que se debate na sociedade brasileira, não só, mas eu estou falando a partir aqui, né, da sociedade brasileira, e que vem esse binômio, será uma anexação ou uma integração? Então, essa é uma expressão que foi criada, pronunciada pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, e que depois, durante a campanha presidencial no Brasil em 2002, o presidente Lula, então candidato, depois presidente Lula, ele adotou como uma das suas, digamos, definições da política externa brasileira, sempre que o tema da ALCA aparecia, como ele via a ALCA, né? Então, uma anexação ou uma integração. Portanto, colocava aqui a tônica, né? Colocava a ênfase na questão da soberania. Outro ponto importante é que o governo Fernando Henrique, ele já havia ingressado em outra negociação também de âmbito multilateral da Organização Mundial do Comércio, né? Isso em 2001, com o início da rodada Doha.
né, no contexto dos atentados do 11 de setembro. Então, com a União Europeia e a ALCA, o Brasil passava então a fazer parte de 3 grandes negociações abertas e negociações muito, digamos, que afetariam muito o comércio brasileiro, o comércio internacional, o emprego, as regras, a possibilidade de desenvolvimento futuro do Brasil, e com isso, essas 3 negociações, né, uma no âmbito hemisférico, a área de livre comércio das Américas, uma no âmbito interregional, a União Europeia e o Mercosul, e outra no âmbito multilateral na OMC. Então, a estratégia do governo Lula, qual foi a estratégia a partir de 2003 com o governo Lula? Foi vincular essas 2 negociações ao desenvolvimento desta negociação aqui. Então, ou seja, enquanto não se resolvesse no âmbito multilateral, na qual o Brasil tinha possibilidades de formar coalizões, como nós vimos depois, em setembro de 2003, no primeiro ano do governo Lula, quando o Celso Amorim, o então ministro das Relações Exteriores do Brasil, apresenta uma proposta do G20, G20 agrícola, né, G20 comercial, com outros países da região e também de fora da região, como Índia, por exemplo, e na qual o Brasil, então, passa a mostrar uma insatisfação mais acentuada com o andamento dessas 2 negociações. É importante destacar que nós não tivemos manifestações no Brasil contra o acordo Mercosul-União Europeia na mesma intensidade que tivemos contra a ALCA. Por quê? Nos movimentos sociais no Brasil, em boa parte das análises acerca da ALCA, do ponto de vista da oposição, dos críticos da ALCA, o contenido, né, da ALCA não é muito diferente da União Europeia e do Mercosul. Então, isso é um ponto fundamental, ou seja, que a ALCA, ela traz ameaças do ponto de vista do comércio, do ponto de vista do emprego, né, das oportunidades, e que pode aprofundar, certamente, a dependência do Brasil, a dependência dos países que, então, viesse a compor essa área de livre comércio, caso ela viesse a ser criada. Embora o nome fosse uma área de livre comércio, ela ia muito além do livre comércio, porque a ALCA, ela já embutia aquilo que é chamado do OMC Plus, OMC Pli, né, ou OMC+, exatamente o que marcava a dificuldade dos Estados Unidos em fazer avançar regras na OMC. Ele tentava transpor essas regras para o acordo hemisférico. E um outro ponto comum entre a ALCA e o Mercosul e a União Europeia, esses 2 acordos, é a assimetria. Sendo a assimetria entre os Estados Unidos, que naquele momento tinha 80% do produto bruto, né, dos 34 países que negociavam a ALCA, e 25 países dos 34, 25 países tinham apenas 1,5% a 2% do PIB somados, né, do PIB das Américas, se somarmos todos os produtos internos brutos, ou então os seus PNBs, Produto Nacional Bruto. E a União Europeia, então, o Mercosul, União Europeia e Mercosul e ALCA é marcada, então, por essa simetria. E o conteúdo também não é tão diferente, né? Por isso, a dificuldade de fazer avançar. Então, na sociedade brasileira foi se criando, se cristalizando em boa parte dela, um consenso de que a ALCA seria uma ameaça à soberania, de que a ALCA aprofundaria a dependência do Brasil, de que a ALCA representaria, né, uma reafirmação da presença econômica, da hegemonia política, econômica e também, quiçá, militar dos Estados Unidos na nossa região e no Brasil. Então, portanto, limitaria a possibilidade, né, enfim, reduziria a margem de autonomia do país. Esse é o ponto central. E isso também era derivado para o acordo Mercosul-União Europeia, né? Então, as relações Brasil-Estados Unidos, o Brasil procurou sempre trabalhar a partir, né, do governo do Fernando Henrique,
não só, mas sobretudo do governo Lula, a partir de 2003, tentar separar, né, a ALCA das relações Brasil-Estados Unidos, evitar que houvesse esse confronto ou esse choque. Então, ou seja, a ALCA no Brasil foi um tema altamente politizado, movimentou deputados, movimentou parlamentares, né? E movimentou deputados, parlamentares, e o acordo Mercosul-União Europeia mais ou menos se desenvolvia à sombra dos debates da ALCA, mas não que ele representasse, no primeiro momento, uma alternativa à ALCA. Ele foi, inclusive, apresentado também como uma estratégia geopolítica, exatamente para evitar amarrar o Brasil e os demais países, né, que participavam, aqui, os países do Mercosul, exatamente na estratégia dos Estados Unidos. Mas isso é parcialmente, podemos dizer assim, parcialmente verdadeiro, certo? Porque a União Europeia também aproveitava a fragilidade dos países do Mercosul para tentar impor e tentar extrair mais vantagens. Aqui nós temos um mapa que mostra o Brasil, então, a partir de 2003, sobretudo, não só, mas sobretudo a partir de 2003, em que o Brasil está reforçando a sua presença no mundo, em que o Brasil está reforçando o multilateralismo, né, não só o multilateralismo, como a multipolaridade, sobretudo, né, a multipolaridade, na qual o Brasil, então, ele cria outras estratégias, por exemplo, como o Fórum IBAS, né, que é África do Sul, né, Índia e Brasil, e aí um fórum voltado para o debate do desenvolvimento, hoje está desprestigiado, mas um fórum que reavivou o tema do desenvolvimento, sobretudo na indústria farmacêutica, mas não só, né? O Brasil buscando, né, junto com a Argentina, junto com os outros países do Mercosul, também fortalecer e ampliar aqui a governança regional, né, num ponto importante. Uma das instituições que marca essa governança é a Unasul, nessa região, enfim, e fortalecendo as suas parcerias estratégicas, tanto com a Argentina, quanto com a China, com a Rússia e assim por diante, né? Maria Vitória, tudo bem até aqui? Estou me fazendo compreender? Sí, 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 todo bien. Estás hablando despacio, así que se te entiende bien. Sí. Todo bien, Roberto. Sí, porque estava falando um pouco portunhol e aí depois decidi que não é melhor prosseguir com português. Sí. Está muy bien. Está aí alguma questão até acá, não? Contestación, no. ¿Alguna cuestión? Aprovecho para decirles, si alguno de los asistentes quieren hacer alguna pregunta, pueden dejarla en el chat, por escrito, por favor. Gracias. Sí. Entonces, agora vou... Este foi o desenho que conduziu o momento em que o Brasil, em 1995, então, começam as tratativas do Mercosul com a União Europeia, mas como um protocolo político, né, no primeiro momento, porque também tem a possibilidade, ainda a hegemonia dos Estados Unidos, neste momento, se fazia ainda mais forte, e com um debate, para além da hegemonia, a ideia até de um império, né, uma política imperial dos Estados Unidos, no sentido de que os Estados Unidos estaria com tanto poder nos primeiros anos dos anos 90, que poderia dificultar a possibilidade do exercício da autonomia e dificultar muito dos países da região. E com isso, então, a União Europeia, esta é uma leitura que se tem acerca de dimensão geopolítica do acordo entre a União Europeia e Mercosul. Então, a União Europeia também estava buscando, né, nos anos 90, reconstruir, ou melhor, reposicionar a sua estratégia internacional, sua estratégia global, não só para os países da América Latina, mas também para outras partes do mundo.
Então, este contraponto que representava a União Europeia para os Estados Unidos também era um incentivo para que as negociações ou as tratativas políticas para a possibilidade de um acordo entre os dois blocos. Também é importante destacar que em 1995, o 1º de janeiro de 1995, foi quando o Mercosul entra em vigor. Então, o Mercosul foi criado em março de 1991, no próximo ano, há 30 anos, né, de criação do Mercosul, então o Mercosul inicia o seu primeiro ano já com um acordo, no final do primeiro ano, já com um acordo indicando umas tratativas políticas com a União Europeia. Então, no ano anterior, 1994, houve o NAFTA, e o acordo, né, o TLCAN, que é entre Estados Unidos, Canadá e México, também impulsa outros países da região, por exemplo, como o Chile, que estava tentando ingressar em NAFTA. Então, portanto, lá dificuldade para a região do poder de atração dos Estados Unidos, né, sobre a América do Sul. Então, era no momento uma conjuntura muito delicada, uma conjuntura muito difícil, portanto, que condiciona as opções estratégicas de Brasil, de Argentina, dos outros países da região. E também porque os governos, né, da Argentina, naquele momento, era o governo Carlos Menem, de 1989 até 1999, e em Brasil já era o governo Fernando Henrique, e então que tinha dificuldades também, algumas dificuldades com o governo Menem. Então, o governo Menem, como sabemos, era mais entusiasta de ALCA do que o governo brasileiro, que também tinha algum entusiasmo, mas também a dificuldade era não criar nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de dificuldade para o Mercosul. Então, como conduzir o diálogo diplomático, o diálogo bilateral Brasil-Argentina, sem com isso que as dificuldades extra-regionais pudessem complicar o avanço, enfim, a consolidação do Mercosul. Então, esta é uma quadra da história também muito difícil para a região, com pouca margem de autonomia para o exercício de uma política externa criativa, seja por parte da Argentina, de Brasil, né, de Chile, de outros países da região, porque também Estados Unidos tinha uma incidência muito maior por todas as partes, claro, em especial, no nosso caso aqui, para a América Latina e sobretudo, na América do Sul. Ok? Então, neste primeiro ponto, queria destacar a questão da geopolítica. Vou passar agora para Lucas, para que ele prossiga com a segunda parte, que vamos destacar outros pontos agora mais históricos e também alguns conceitos importantes para compreendermos esta negociação. Por favor, Lucas. Buenos dias. Lucas, bom dia a todos. Você quer que eu siga passando aqui ou você projeta aí? Professor, eu prefiro que o senhor projete, porque eu estou pelo celular e eu estou com receio de acontecer algum travamento. Tá bom, então você vai me dando, você só me diz passa, tá? Tá bom, pode passar já. Bom, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer também a professora Maria Vitória, a professora Julieta, o professor Roberto, e também a minha colega Sabrina, que também está assistindo a gente. É uma oportunidade muito legal estar falando com vocês. Eu vou falar em português, porque senão eu ia acabar falando portunhol também, mas eu vou tentar falar o mais devagar possível, e qualquer dúvida, professores podem me interromper, que eu retomo, ou as pessoas que estão assistindo. Então, dando seguimento ao que o professor Roberto comentou anteriormente, eu vou entrar um pouco mais agora no aspecto mesmo do acordo Mercosul-União Europeia, um pouco do histórico e das negociações que tiveram ali no primeiro momento, né? Antes de falar do acordo em si, e desculpa, eu estou em casa, então às vezes pode ter algum barulho de reforma, porque meu vizinho está reformando, então desculpe se vazar algum som. Mas retomando ao tema, antes de entrar no tema do acordo em si,
eu acho que é importante a gente entender um pouco um termo que está colocado no nome do Acordo Quadro, que foi assinado em 1995, que é o Acordo Quadro Interregional, né, entre a Comunidade Europeia na época e o Mercosul. Esse interregional é importante a gente entender, porque traz a ideia de interregionalismo, né, que a gente pode compreender de duas formas. Tanto um conceito de interregionalismo, como também a estratégia de interregionalismo. Por que é importante trazer essa ideia de interregionalismo? Porque ali naquele momento em que a União Europeia, o bloco, né, a Comunidade Europeia, que depois viria a ser a conhecida União Europeia, estava se reestruturando para atuar no sistema internacional após o final da Guerra Fria, um dos pontos principais de estratégia para reposicionamento internacional do bloco europeu era justamente a posição do interregionalismo, que não tem um consenso, uma definição consensual na academia. Existem muitas discussões, diversos autores, depois a gente pode até compartilhar alguns, caso o pessoal queira ver, mas não existe o consenso, mas no geral está associado às ideias do estudo de regionalismo. Então, primeiro, a gente tem a ideia do regionalismo em si, que, como está a definição, pode ser definido como iniciativas diretas, formais, de construção regional, né, liderada pelo Estado, mas também tem a definição de regiões. Então, aquele conceito um pouco mais geográfico, de referência geográfico, mas que também está imbuído de certa construção social, cultural, tanto no nível global como nacional. Pode passar, professor. Então, assim, diante dessa não consensualidade sobre o que é o interregionalismo, o que a gente pode definir como interregionalismo, né? Então, uma definição que eu acho que é boa de ser usada das autoras Ribeiro Hoffmann, elas colocam que o interregionalismo pode ser definido como um processo de construção de pontes, né, de ligações entre regiões, tanto dirigido por atores estatais como não estatais. Esse interregionalismo pode acontecer tanto entre regiões, então, por exemplo, Mercosul e União Europeia, né, que são de distanciamento geográfico mesmo, como também pode ser compreendido dentro de uma mesma região ali, ou de um subcontinente, por exemplo, Mercosul, Comunidade Andina, ou o próprio Mercosul e a Aliança do Pacífico. Pode passar, professor. Então, a partir dessa ideia de interregionalismo, como a gente entende o interregionalismo como estratégia? Como eu comentei, naquele momento da União Europeia de reposicionamento internacional, eles perceberam que, após a Guerra Fria, os Estados Unidos, como o professor já falou também, após o final da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham conseguido adquirir uma hegemonia muito grande, eles estavam liderando ali, despontando como a única grande potência, ainda estava aquela indefinição, mas era o que parecia ser naquele período final da Guerra Fria. E a União Europeia percebe que essa hegemonia norte-americana poderia custar para ela o mercado sul-americano, o mercado do continente latino-americano, na verdade. Então, nesse caso, a União Europeia percebeu que uma forma de adentrar com seus interesses, seja políticos, seja econômicos e mesmo sociais, no continente latino-americano, seria através do regionalismo. Porque naquele período ali estavam começando a despontar os processos de regionalização, de regionalismo aqui na América do Sul. Então a gente tem a própria renovação da comunidade andina, mas também tem o surgimento do Mercado Comum do Sul, né, do Mercosul aqui na nossa região, que foi criado pelo Tratado de Assunção em 91, como acho que a maior parte de nós sabemos. Claro que é um regionalismo matizado ali pela ideia de regionalismo aberto, então é justamente essa ideia de o regionalismo mais direcionado para os preceitos do Consenso de Washington, para os preceitos neoliberais, de diminuição de tarifas, e também ligados aos preceitos da Organização Mundial do Comércio. Mas a União Europeia viu essa formação do Mercosul como uma maneira de adentrar com seus interesses. Por quê? Porque o Mercosul tinha uma estrutura institucional, digamos assim, estava se constituindo de uma forma muito semelhante, um pouco até mimetizando, né, pareando ali a estrutura institucional do Mercosul com a da União Europeia. Havia esse foco, né, do Mercosul, aquela utopia, talvez, do Mercosul ser parecido com a União Europeia. Então, a União Europeia encontrou nessa janela de oportunidade uma forma de colocar os seus interesses na região do Mercosul. Tanto deixa eu ver, acho que o professor... pode passar, professor, para a próxima.
Tá, e aí eu vou voltar um pouco no que eu estava falando, só para ficar certinho junto com as transparências. Então, nesse momento de Guerra Fria, de pós-distensão ali da final da Guerra Fria, além de ter um momento de liberalização do mercado, né, dos mercados da região sul-americana, também ocorre o fim das ditaduras militares aqui na região. Então, não é apenas uma abertura comercial, como também uma abertura democrática. Essas duas visões liberais, digamos assim, tanto a visão liberal política como a visão liberal econômica, elas permitem com que a União Europeia encontre essa possibilidade de adentrar no mercado de forma mais fácil. Acho que saiu. Eu só um segundo, eu quero fechar meu microfone. Beleza. Desculpa, é porque... Não, tranquilo. Pronto. Obrigado, professor. E aí, continuando a ideia, então, nesse mesmo momento, a gente percebe essa abertura democrática, né, e comercial dos países aqui latino-americanos, Argentina e Brasil aí capitaneando no mundo essa ideia, e também, ao mesmo tempo, a gente percebe um movimento na União Europeia de se reestruturar, um relançamento até da União Europeia justamente nesse período de posicionamento internacional. Então, a gente percebe tanto uma expansão do bloco, com a entrada de Espanha e Portugal, que é um ponto importante de ser colocado, para entender um pouco o acordo, mas também o lançamento em 1986 do Ato Único Europeu, com aquele compromisso de criar o Mercado Único Europeu em 1993. Por que a ideia de expansão do bloco para Espanha e Portugal é importante? Porque quando entra Espanha e Portugal no bloco, alguns estudos apontam que o interesse pelo bloco europeu na região do Mercado Comum do Sul, daqui do Mercosul, se torna mais forte, justamente por todo esse histórico que Espanha e Portugal têm com o Brasil, com a Argentina, e também com os outros países da nossa região. E aí fica mais interessante para o bloco, ainda mais interessante, se aproximar do Mercosul. Então, diante disso, quando o Mercosul é lançado, em 1991, logo alguns meses depois existe um encontro ali dos ministros de Relações Exteriores do Mercosul com alguns ministros de Relações Exteriores da União Europeia, que na época era a Comunidade Europeia, para pensar em possibilidade de um diálogo político entre as duas regiões. Então a gente vai ter esse primeiro movimento, e logo em 1992, não está no slide, mas é interessante pontuar, que logo um ano depois, praticamente, do Tratado de Assunção, existe um acordo já de cooperação institucional entre o Mercosul e a Comunidade Europeia, justamente visando a União Europeia, a Comunidade Europeia na época, a transferir o conhecimento que esse bloco europeu tinha para o Mercosul. Então, o conhecimento de como fazer uma integração regional, nessa linha, né? E aí, vai evoluindo, esse diálogo vai evoluindo, e vai criando corpo o interesse de fazer um acordo comercial. E aí nós temos, em 1995, que mais para frente vai estar colocada também aí no histórico, nós temos em 1995 a assinatura do Acordo Quadro Interregional entre o Mercosul e a Comunidade Europeia na época. Então, só para também não deixar sem falar, que a União Europeia procurou aprofundar os laços com a América Latina a partir de uma rede de diálogos. Essa parte é importante, porque não só foi com o Mercosul esse interesse da União Europeia de entrar na região a partir de blocos. Então, a União Europeia, a Comunidade Europeia, também tentou fazer isso junto com a Comunidade Andina e com outros países aqui da região, ali da região também da América Central. Pode passar, professor. E aí, deixa eu só ver para não me adiantar muito. E aí, nessa linha que eu estava comentando, né, a gente vai ter aí, né, a União Europeia pensando nessa estratégia de adentrar na região, e aí, seja pelo viés de blocos regionais, então Mercosul, Comunidade Andina, mas também ela começa a criar estratégias que eu acho que é interessante até para pensar, existem pesquisas nessa linha e mesmo agendas de pesquisas futuras para serem focadas. Existiu um interesse da União Europeia de aproximar, por exemplo, parlamentos. Então a gente vai ter a Assembleia Eurolática, o Parlamento Latino-Americano, se aproximando do Parlamento Europeu. Também vai começar a perceber o interesse da União Europeia em criar programas de cooperação visando as cidades. Então, é aí que começam a surgir programas de cooperação como o Urbal, que procuram não lidar com a cooperação em nível país ou bloco,
mas focando na cooperação com a própria cidade. Então, as cidades latino-americanas, as cidades daqui sul-americanas, né? Pode passar, professor. E aí, qual que é o interesse, né, da União Europeia nessa construção, né? Eu vou ler um pouco, porque aí acho que fica mais compreensível para entender os itens, né? Então, os interesses são uma consolidação e um reforço da posição das empresas europeias nos mercados latino-americanos, ou seja, justamente porque existe aqui na região diversas empresas europeias, portuguesas, espanholas, mas também alemãs, francesas, que têm interesse, que já estavam colocadas aqui no Brasil, na Argentina, Uruguai, Paraguai, já estavam colocadas nos nossos países aqui da região, mas que eles queriam ter, digamos, vantagens em trazer bens de capital, em reestruturar os parques industriais aqui no Brasil, aqui na Argentina, e para eles, se houvesse um acordo, seria muito mais fácil, porque as tarifas provavelmente seriam ou muito diminuídas ou completamente retiradas, as tarifas do comércio, né? Então, tem aí a eliminação das barreiras comerciais, seria vantajosa para as exportações de bens de consumo e de capital, oportunidades para exportações industriais europeias, bem como para o setor de serviços. Então, também é interessante também colocar que, nesse momento, existia um movimento de privatização, tanto no Brasil como na Argentina, e grande parte das privatizações realizadas aqui no Brasil, e imagino que na Argentina também, muitos setores de serviços foram privatizados e vendidos para empresas espanholas e portuguesas. Claro que por outros também, mas as empresas espanholas e portuguesas tiveram grande força nesse momento de privatização. Então também havia esse interesse naquele momento de abertura comercial. E claro, a redução dos custos de produção nas empresas europeias já estabelecidas aqui na nossa região, como eu comentei. Pode passar, professor. E aí, colocando também, esse acordo permitiria um reforço do discurso de valores compartilhados entre europeus e latino-americanos. Então, é um ponto importante, porque, como o professor comentou, a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, que era uma proposta dos Estados Unidos, ela tinha esse viés aparentemente muito mais comercial, enquanto a União Europeia tentou entrar pela nossa região aqui por um viés um pouco mais, digamos, soft power. Então foi um viés de trazer, olha, eu vou trazer a estrutura institucional do bloco europeu para vocês, nós temos semelhanças democráticas, nós temos semelhanças de democracia, de culturais, valores democráticos, valores culturais muito próximos. Então existia esse discurso que, digamos, suavizava o interesse comercial da União Europeia, não que ele não estivesse colocado, muito pelo contrário, ele estava e ele era o principal, o interesse comercial. Mas esse discurso de valores, ele estava imbuído de uma forma que dava uma suavizada no interesse europeu. Então talvez seja uma forma da gente entender também por que a ALCA tinha uma crítica muito maior na sociedade e a União Europeia ficava um pouco ali escondida, sob a sombra, né? E aí, para também colocar, existe um dilema europeu nesse interesse na América Latina, porque a América Latina, a Argentina e Brasil, principalmente, são países grandes produtores de commodities, né? Então, de carne, de trigo, soja, milho, açúcar, café. Então, e a União Europeia tem a política agrícola comum, a PAC, que serve como uma proteção ali do mercado agrícola europeu. Existe um discurso também muito grande de proteção alimentar na região, e existem lobbies agrícolas muito fortes na União Europeia, que se um acordo entre as duas regiões, Mercosul e União Europeia, fosse firmado, os lobbies agrícolas claramente iriam, como aconteceu de fato, claramente eles iriam criticar, né, no âmbito europeu esse acordo. Pode passar, professor. E aí, trazendo aí o histórico, né, certinho, que eu já comentei aqui na fala, mas para ficar mais claro, a gente vai ter aí, 1991, a assinatura do Tratado de Assunção, Mercosul. Em 1992, o Acordo Quadro de Cooperação Interinstitucional entre a Comunidade Europeia e o Mercosul, que era esse acordo muito mais de diálogo político, de diálogo institucional entre as duas regiões. Em 1994, a gente vai ter a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, como o professor Roberto também já comentou. Então, quando o Mercosul é de fato lançado, né, colocado.
e aí é esse momento que permite que haja uma negociação de fato entre as duas partes, entre Mercosul e União Europeia. E em 1995, como a gente pode ver logo um ano depois também, é assinado o Acordo Quadro de Cooperação Interregional entre a Comunidade Europeia e o Mercosul. Então, para ficar claro, a realização de uma associação interregional, essa parte que está embaixo, é justamente uma das partes do Acordo Quadro. Então, a realização de uma associação interregional entre as partes, Mercosul e União Europeia, através da assinatura de um Acordo Quadro de Cooperação. Então, eles pensavam numa estratégia mais gradual, porque a União Europeia entendia que, na verdade, o Mercosul não estava plenamente formado institucionalmente para fazer uma negociação tarifária, de fato. Então, eles achavam que se você fizesse primeiro um acordo quadro, para depois fazer as negociações tarifárias, seria melhor porque o Mercosul teria tempo de se estruturar. É claro que esse era um discurso, mas também estava colocado, desde o início, que houve o início do diálogo entre o Mercosul e a União Europeia, os lobbies agrícolas. Então, desde o momento em que começou a haver essa aproximação, os lobbies agrícolas na União Europeia, europeus ali, principalmente Irlanda, França, começaram a se posicionar contra o acordo, por receio do que poderia acontecer. Pode passar, professor. E aí existe o professor colocou também uma notícia de jornal, que é interessante ver porque é muito grande, a notícia é grande, ocupa uma página inteira, então demonstra o interesse, né, foi se criando uma mitologia no Brasil, principalmente, a gente pode ver porque nós estamos vivenciando isso. Talvez seria interessante os colegas também argentinos compartilharem um pouco essa visão, mas existe uma mitologia em relação ao Mercosul e à União Europeia, esse acordo, né? Então é interessante ver aí essa notícia para entender essa questão aí de como o acordo gera interesse, né, na comercial, digamos assim, na sociedade também. Pode passar, pessoal. E aí, continuando o histórico, foi criada essa associação interregional a partir de 1995. Então a gente vai ter um diálogo político, uma cooperação em diversos âmbitos, então seja no tarifário, mas também não tarifário, a procura de um tratado de livre comércio a ser assinado, um reforço da integração entre as duas partes, né, mas principalmente a União Europeia auxiliando o Mercosul a se integrar, e uma compatibilidade com as regras da Organização Mundial do Comércio. Então, desde o momento em que o acordo quadro foi firmado, eles tentaram colocar essa ideia de que as negociações têm que estar atreladas à Organização Mundial do Comércio. Por o Mercosul, e aí é uma visão também do Brasil, que a gente pode dizer, existia o interesse de ligar essas negociações, porque se entendia que a partir da Organização Mundial do Comércio, o nó agrícola, a política agrícola comum poderia ser resolvida. E a União Europeia também preferia mandar uma parte das negociações para a instância da Organização Mundial do Comércio, porque ali também estavam sendo discutidas a questão da política agrícola comum. Então, é uma forma dos dois países se protegerem. O Brasil de se proteger contra não só a questão da agrícola, de tentar forçar duas estratégias ali de barganha, mas também de proteger a sua indústria. Então, na Organização Mundial do Comércio, o Brasil, por exemplo, poderia colocar os seus interesses contra compras governamentais, propriedade intelectual, que eram interesses da União Europeia aqui na região. No Brasil, eu imagino que na Argentina também, pelo que a gente já pesquisou um pouco. Então, proteger a indústria contra a União Europeia, contra a força da indústria europeia. E aí você vai ter a União Europeia com receio da força agrícola dos nossos países aqui da região, jogando a discussão agrícola para o âmbito multilateral, também como uma forma de se proteger ali e evitar que os lobbies agrícolas fizessem muita pressão. E aí, entre 1995 e 1999, a gente vai ter um momento de preparação para as negociações tarifárias. Então, a gente vai ter estudos e análises sobre os bens agropecuários, os bens industriais e pesqueiros. Também vai ter os estudos sobre serviços e investimentos, os estudos sobre compras governamentais, como já comentei, e as normas de disciplinas comerciais que vão ditar as negociações. Então, foi um primeiro momento de compreensão de como estavam esses pontos nos dois blocos, né? E aí, entre 1990 e 2001, a gente vai ter as negociações não tarifárias.
Então, por que essa questão gradual, né? Como comentei, existe esse interesse de gradualidade, tanto pelo motivo de você colocar a União Europeia dizendo que o Mercosul tinha que se estruturar institucionalmente, mas também uma forma de evitar que os lobbies agrícolas tivessem europeus reclamassem muito ali a negociação. Então, eles tentaram fazer essa estratégia gradual justamente para ganhar tempo. Então, se pensava o seguinte, naquele momento, se nós fizermos uma estratégia em passos, em gradual, até o acordo ser finalizado, provavelmente em 2005, que era o inicialmente pensado, o nó agrícola ali da PAC já teria sido resolvido no âmbito multilateral. Então, ficaria menos difícil negociar no âmbito Mercosul Europeia. Então, eles jogaram essas negociações, eles tentaram postergar o máximo que eles podiam, justamente para ter esse período de acomodação dos dois blocos, pelos interesses de cada lado. E aí a gente vai ter, entre 1999 e 2001, os períodos de negociações não tarifárias, ou seja, compreender questões fitossanitárias, questões sanitárias, questões aduaneiras, entre os dois blocos. E aí, em 2001, finalmente, é lançadas as negociações tarifárias, elas são iniciadas, e elas são previstas de serem finalizadas até 2004, com assinatura e início da liberalização em 2005. Pode passar, professor. E aí, nós temos um gráfico, né, colocamos um gráfico que coloca o comércio entre a União Europeia e Mercosul, e é interessante perceber que a gente vai ter entre os interesses ali o Brasil colocado em cima, os interesses comerciais, né, então o quanto exporta ali para os países europeus, tanto exportação como importação, e um pouco logo depois a gente vai ter a Argentina abaixo, então colocando que são os dois países que teriam maior interesse ali, e abaixo Paraguai e Uruguai. É interessante que as exportações e importações, essa quantidade, né, não necessariamente ditam, de fato, o interesse. São os interesses quantitativos. Mas se você for acompanhar as negociações, o Paraguai e o Uruguai, por exemplo, tinham muito mais vontade de negociar o acordo em determinado momento do que o Brasil e a Argentina. Então, esses gráficos eles são interessantes para compreender como são o direcionamento das exportações e importações dos nossos países do Mercosul para os países do bloco europeu. Pode passar, professor. E aí, trazendo também, já comentando um pouco dos interesses do Mercosul, né, trazendo essa linha do gráfico, nós vamos ter o acesso ao mercado europeu com eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias, sobretudo no âmbito agrícola, né, que era onde mais interessava para o Mercosul, inserção competitiva do bloco e de seus países dentro do comércio internacional. Então foi aquele momento em que começou-se a pensar de forma mais enfática nas cadeias globais de valor. Então é um aumento de influência e a integração dos produtos, né, do Mercosul nas cadeias globais de valor. Além disso, existia ali naquele período inicial de negociação um ganho de força do poder de barganha dos países do Mercosul nas arenas de negociação. Então aí vai ter tanto no caso da ALCA, como o professor já comentou também, o professor Roberto, como também da Organização Mundial do Comércio. Então, o Mercosul ganha poder de barganha para negociar os acordos nessas diferentes instâncias. E aí, caso o acordo fosse firmado, uma possibilidade, uma vantagem concreta de haver transferência de tecnologia, né, da União Europeia para Mercosul, para os países do Mercosul, com aumento de estoque de capital. Pode passar, professor. Então, como já comentei, a gente vai ter o nó agrícola, né, o interesse de tirar o nó agrícola relativo à política agrícola comum, como um fator de impasse das negociações, das ofertas. E aí, já entrando um pouco de forma geral nas ofertas, nas negociações tarifárias, a gente vai ter que a União Europeia, a partir desse receio da política agrícola comum, da força do mercado agrícola do Mercosul na União Europeia, eles vão colocar como sensíveis os principais produtos de exportação agrícola do Mercosul. Então, quais são os produtos sensíveis para a União Europeia? Cereais, carnes, açúcar, tabaco, laticínios, frutas e legumes. Então, esses termos,
esses produtos estavam colocados como sensíveis, ou seja, ou eles não teriam quase nenhuma redução tarifária, ou seriam por cotas, então quantidades de produtos a serem exportados daqui para lá, ou praticamente não ia haver nada mesmo e a PAC, a Política Agrícola Comum, ia se manter quase intocada. Então a gente vai entender aí uma dificuldade de convergência tanto entre os dois blocos, então entre o Mercosul e a União Europeia, dos seus interesses, porque o Mercosul também tinha seus interesses em proteger a sua indústria, então principalmente a indústria química, a indústria informática, a indústria de telecomunicação, indústrias que estavam nascendo principalmente ali no período pós-abertura comercial, que tinham interesse de serem protegidas. E aí existe uma questão da dificuldade de convergência de interesses dentro do próprio Mercosul. Então, muito se lê ali da dificuldade digamos, de convergir os interesses entre a Argentina e entre o Brasil, em qual postura adotar na negociação. Então, por vezes, a gente percebe uma Argentina mais interessada em negociar com a ALCA do que com a União Europeia, o Brasil mais interessado em negociar, em fazer a barganha ali entre os diferentes estágios de negociação, mas também, às vezes, há um discurso no Brasil de colocar a Argentina como empecilho nas negociações, quando, na verdade, o Brasil mesmo, internamente, não havia convergência de qual posicionamento adotar. Então, se você for olhar nas atas ali do setor empresarial brasileiro, industrial, não existe uma convergência, um posicionamento específico do setor industrial ali no começo, principalmente, das negociações. Então, uma parte do setor industrial, no Brasil, tinha muito medo de abrir essa negociação. Outra parte tinha muito interesse, por exemplo, o setor têxtil, além do agropecuário. Então, o próprio Brasil não tinha uma formação consciente ali naquele início, e também um pouco mais depois para frente, de qual posicionamento adotar. Mas, por vezes, o discurso oficial é de que a Argentina tinha um posicionamento mais protecionista, e como um discurso, né? Não necessariamente que fosse a prática. E aí, outro ponto importante de se colocar é a decisão do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, a decisão número 3200 de 2000, né? É uma decisão muito importante para entender as negociações, porque ela é uma decisão que define que as negociações do Mercado Comum do Sul, do Mercosul, têm que ser feitas em bloco. Ou seja, elas têm que ser feitas a partir do consenso dos Estados partes do Mercosul em aderirem àquele acordo. Então, é nesse momento que ocorre uma amarração, que ocorre a formação ali do bloco do Mercosul para negociar aquele acordo com a União Europeia e qualquer outro acordo internacional. E que é o que depois vai começar a ser criticado como uma possibilidade de flexibilização do Mercosul, uma negociação em duas velocidades, então uma velocidade talvez um pouco mais rápida para alguns países, mais devagar para outros. É o ponto que é muito importante para compreender também. Obrigado, professor. E aí, já finalizando, eu já falei bastante, mas já dando final, um histórico geral até 2016 das negociações. Então, em 2001, teve a primeira oferta da União Europeia, logo quando abriram as negociações tarifárias. O Mercosul fez a oferta um pouco depois, ali no final de 2001, mas não houve acerto. Em 2004, houve novas ofertas da União Europeia e do Mercosul, mas não houve acerto novamente, eles não se entenderam. O Mercosul criou uma postura mais protecionista, digamos assim, na indústria, nas compras governamentais e na propriedade intelectual, enquanto a União Europeia não cedia na questão agrícola. E aí houve um bloqueio das negociações. Entre 2004 e 2010, houve um período de paralisação, quase não houve negociação, manteve-se o diálogo, mas era um diálogo muito mais político. Em 2010, há um relançamento, né? Amanhã a Sabrina e o professor Roberto vão comentar com mais detalhes, mas em 2010 houve um relançamento por diversos motivos. As negociações se mantiveram entre 2010 e 2013, tiveram um novo momento de paralisação em 2015, até 2015. Em 2015 elas retomam,
e aí elas são finalizadas agora, em 2019. Pode passar, professor. Não sei se tem mais. E aí uma frase, não sei se o professor quer falar a frase, se quiser, posso. Eu imagino que seja isso no geral, da minha parte. Desculpa se eu falei muito rápido. Caso tenham dúvidas, vocês podem colocar que eu repito de novo, tento falar mais devagar. Lucas, amanhã a gente retoma com aquela frase, tá? Tá bom. É o gancho para amanhã. Beleza, Tá. Obrigado. Muito bem. Vou parar. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Se entendió todo. En algún momento fue más acelerado, pero te podíamos seguir por las diapositivas de PowerPoint, así que no hubo ningún problema. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas en el chat. Tenemos unos minutos para intentar responderlas. De todas maneras, nos quedan 2 sesiones más, así que si quedara alguna pregunta sin poder responder, tenemos 2 días más para hacerlo. La primera es de Henry Alvarado, pregunta si tiene sentido una unión como el Mercosur cuando no hay libre comercio y libre tránsito de personas entre los socios. Esta questão é importante, que 2 pontos. O primeiro é que faz sentido, sim, numa união como o Mercosul, porque a questão é que qual Mercosul nós estamos tratando? Em 1985, em 30 de novembro de 85, quando o Brasil e a Argentina assinaram o Tratado da Amizade, a partir dali nós tivemos o primeiro passo da aproximação dos 2 países se conhecerem melhor e tentar traçar alguns pontos de encontro, de contato no horizonte no médio prazo, no longo prazo. E enquanto eles estavam, tanto o Brasil quanto a Argentina, ainda iniciando a sua transição política, reconstruindo suas instituições, é importante que eles não tiraram do horizonte no momento de mais crise, que eles estavam numa crise profunda econômica, numa crise política, até ainda com uma certa tutela, digamos assim, dos militares, né, tentando se impor aos civis. Então, quando em 1990 o governo Collor, o governo Menem, eles aceleram o processo de criação do Mercosul, que estava previsto para 1995, ainda a primeira etapa, eles antecipam para a criação em junho de 90. A partir daí, por que o Mercosul conseguiu avançar? Porque no período seguinte nós tivemos o controle da inflação no Brasil. Para se ter uma ideia, quando o Mercosul foi assinado, a inflação no Brasil era 3.000% ao ano. 3.000% ao ano. Hoje é 2%, 3%. Então, praticamente, a economia estava toda desestruturada. Mas mesmo sem se ater no horizonte imediato, aqui no imediatismo, eles conseguiram deixar no horizonte essa possibilidade. E aí a questão coloca 2 pontos. Primeiro, o Mercosul, ele ampliou a interdependência, mas é importante também ter o seguinte, ele tem problemas estruturais. A interdependência econômica dos países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, no primeiro momento, né, a Venezuela vem só depois, mas qual é o primeiro problema estrutural? O primeiro problema estrutural é que o papel das multinacionais é decisivo nas economias da região. Então, e essas decisões não são tomadas nos países da região, elas são tomadas fora da região. Então, esse é um primeiro problema estrutural. O segundo problema é exatamente a diferença do ponto de vista da indústria de cada um desses países. Então, o Brasil e a Argentina, eles tinham lá atrás, no começo, né, das tratativas do Mercosul ainda, era só um acordo bilateral Brasil-Argentina, era a ideia de ter uma integração do que a gente chama hoje de cadeias produtivas. Então, também não caminhou-se muito, porque no meio do caminho, nós também tivemos um outro problema, que é a desindustrialização do Brasil e da Argentina.
E a internacionalização da economia argentina, a internacionalização da economia brasileira, e que foi colocado um ponto à privatização. Então, a primeira parte da pergunta, então eu colocaria 2 pontos. O primeiro, que é a questão da interdependência. Ela poderia ser maior. Você vê, no Mercosul hoje está em torno de 15%, mas na Ásia, que não existe, da China com os países da região, que não existe um acordo específico, chega a 54% o grau de interdependência entre eles, porque ali há, digamos, uma divisão do trabalho regional, né? O Japão como um polo importante, a China como outro polo, a Coreia do Sul. Então você tem na região, né, digamos, aquilo que o Giovanni Arrighi chamaria tempo 1, tempo 2, tempo 3. Você tem ali uma estratégia informal que acaba, enfim, amarrando uma rede de produção. Outro ponto importante é a questão da tarifa externa comum no Mercosul, que hoje já cobre cerca de 95%. Então, embora ela não seja completa, ela não é irrelevante, porque falta o setor do automóvel, setor do açúcar e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão do livre trânsito de pessoas. No Mercosul, tem tentado se caminhar para o reconhecimento de diploma superior, né, para a atuação no mercado de trabalho entre os países do Mercosul. Então, o Mercosul, que no primeiro momento ficou muito focado no comércio e na economia, que é importante, ele saiu alguns passos na direção de um Mercosul social. E esse Mercosul social que incluiria esse livre trânsito de pessoas. É importante chamar a atenção, creio eu, que quando a Europa, em 1957, criou, né, a partir do Tratado de Roma, o seu processo de integração, a Europa estava destruída e a mão de obra, como um dos fatores da produção, né, com a destruição da guerra, a matança que houve, assim por diante, os deslocamentos da guerra, a União Europeia trabalhou pelo livre trânsito de pessoas no primeiro momento, porque era fundamental para a reconstrução econômica, não como um projeto a partir dos direitos humanos, com o direito ao livre trânsito, né, com o direito de novas oportunidades e assim por diante. Então lá teve uma questão muito específica, que depois foi se mantendo, mas também na União Europeia não há esse livre trânsito, porque quando em 2004, 10 novos países ingressaram na União Europeia, a Polônia, a Hungria e assim por diante, não foram todos os países que deram visto de trabalho imediato para eles. Foi a Inglaterra, foi o Reino Unido, foi um dos que concedeu, a Holanda também, mas não foram todos os países que deram livre acesso, né, às pessoas, só para ficar aqui na nossa comparação. Então, portanto, sim, temos que caminhar por um aprofundamento, né, seria a questão do Mercosul, seja através dos estudantes, como o projeto Jean Monnet ou o projeto Erasmus, né, na Europa, seja, nos conhecemos mais e, portanto, aprofundar o contato a partir das universidades, como estamos fazendo aqui, mas também do trânsito, né? Então, sim, o Mercosul está incompleto nesse ponto e temos que retomar a agenda social do Mercosul para que, como foi colocado pelo Henry, né, que esse sentido, qual é o novo sentido que pode ser dado a essa integração, se é um sentido mais instrumental ou se é um sentido profundo. Então a pergunta do Henry, eu creio que resume nesse ponto, né, do que eu compreendi. Não sei se o Lucas quer complementar ou se, Henry, se eu me fiz entender. Creo que te entendió muy bien, Roberto. Me parece que podemos pasar a la siguiente pregunta. Ana Laura Vanega pregunta, ¿hay alguna posibilidad de revertir la situación con la PAC y que las commodities de nuestros países puedan ingresar a la Unión Europea en mejores condiciones para competir? Bueno, justamente el acuerdo comercial que mañana va a comentar Roberto tiene que ver con esto, ¿no, Roberto? Lucas, eu vou comentar um pouquinho, aí eu passo para você, quero que você comente também. Bem rapidamente, é o seguinte, no Brasil, como nós sabemos, o agronegócio é uma força econômica fundamental, porque no contexto de reprimarização das exportações no Brasil, no contexto de desindustrialização da economia brasileira, o agronegócio, a partir do governo Lula, ele ganha poder político.
Então ele tinha um poder econômico e ele ganha um poder político. E no governo Bolsonaro, o agronegócio ele não precisa mais negociar com o governo porque ele é o próprio governo. Isso é uma mudança fundamental. Tá? Então, essa mudança é uma mudança muito profunda na sociedade brasileira. Por quê? Porque nós estamos vendo a relação entre agronegócio e ambiente no Brasil, nós estamos vendo a questão do desmatamento na Amazônia e de outros biomas do Brasil, e, portanto, a possibilidade de uma condicionalidade, né, de impor uma condicionalidade de que o Brasil tem que demonstrar esforços para a preservação ambiental, conservação ambiental, ao mesmo tempo que queira manter o fluxo das suas exportações, sobretudo de carne, não só, mas sobretudo de carne. Então, esse é um ponto. O segundo ponto importante é que, na negociação da ALCA, o setor no Brasil mais favorável ao acordo era exatamente o agronegócio, porque é o setor que já ganhou um contencioso de algodão contra os Estados Unidos, ganhou um contencioso do açúcar na União Europeia, contra a União Europeia, também na OMC, quase se transforma num contencioso suco de laranja com os Estados Unidos. Então, é o setor que estaria, digamos, mais preparado para uma abertura radical da economia brasileira. E isso, eles foram os grandes defensores. Tanto que no Brasil hoje, e é importante que nós vamos tratar amanhã, porque foi a mudança de postura do setor do agronegócio em relação à União Europeia que possibilitou o avanço do acordo. Por quê? Porque a União Europeia, ela exporta, o que ela exporta para o Mercosul, 95% é serviços e produtos industriais. E muito pouco agropecuário. E o número é inversamente proporcional em relação à União Europeia. Então, os industriais no Brasil, eles são mais favoráveis a um acordo com os Estados Unidos, porque para lá que vai a maior parte lá tem mais espaço para os produtos semi-manufaturados e manufaturados do Brasil, do que a União Europeia. Então, os industriais no Brasil, e como na Argentina, eles são receosos com o acordo com a União Europeia, por conta de que a política agrícola comum, a União Europeia, e aí eu termino, a União Europeia fez o quê? Quando ela criou a política agrícola, criou nos anos 50, no contexto da fome na Europa, da possibilidade de fome na Europa, destruição da guerra. Com o passar dos anos, em cerca de 20, 25 anos, não tinha mais sentido ter a política agrícola comum nos moldes que eles mantêm. Mas o que a Europa fez? A Europa, ela disfarçou o protecionismo dela, dizendo a política agrícola comum é fundamental porque protege o meio ambiente, porque conserva o meio ambiente. Então, ao desviar cinicamente, a União Europeia, o Brasil sempre trabalhou, a partir do governo Lula, sobretudo, sim, a política agrícola comum é uma questão moral. Eles não vão abrir o mercado. Né? E há países como a França que resistem muito e se escondem também por conta da sua perda de competitividade, né? Porque esses países não são campeões em competitividade, necessariamente. Então, como o Lucas colocou, eles sempre empurram que o Mercosul que é atrasado, que o Mercosul que não sabe o que quer, que o país como a Argentina ou o Brasil, eles é que estariam dando uma grande oferta, né, para a região. Por isso essa questão é fundamental, porque os países que ingressaram a partir de 2004 na União Europeia são países majoritariamente agrícolas, e são países, portanto, que querem ter esse espaço preservado no contexto da União Europeia. E aí o caso brasileiro, no Brasil, Argentina, lembrar que o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos têm 90% da soja do mundo. 3 países têm 90% da soja do mundo. O Brasil é um produtor, se somar o Brasil, Argentina e Uruguai, eles ficam com uma boa fatia da proteína animal no mundo, das exportações de proteína animal no mundo. Só que na União Europeia vem diminuindo o consumo de carne vermelha. Por conta, como no Brasil, creio que na Argentina, parcialmente, talvez, a Vicky pode falar melhor para a gente, por causa da mudança de hábito da classe média e assim por diante, né, não só, mas sobretudo vem apontando na redução do consumo de carne vermelha, já há alguns anos. Enfim, esse ponto
é que, no caso do Brasil, vamos tratar amanhã um pouco mais de profundidade, mas as commodities brasileiras para a União Europeia, eles trabalham com a ideia que seja no médio e no longo prazo que eles vão conseguir ampliar, porque a União Europeia, o que ela faz? Ela pega o que o Brasil já exporta hoje, a Argentina divide, fatia, e diz, então agora a gente vai escalonar. Então, digamos, se hoje você vende 100, então você vai começar vendendo 60, depois vai para 70, 80, 90, daqui a 10 anos você chegará em 100 novamente. Então, não faz sentido, né? Esse é um tema que a Ana Laura colocou aqui para a gente, fundamental também, mas a gente precisa ver, no caso do setor do agronegócio, que eles têm um poder econômico e agora eles também têm um poder político. E, portanto, no Brasil, eles têm ditado a agenda, né? No que diz respeito agora à dessa parte importante da negociação. Lucas. Na verdade, eu acho que só teria que referendar o que o professor falou, eu concordo plenamente com tudo. Quando você vai olhar o discurso do agronegócio e do setor privado brasileiro, empresarial, e aí tanto industrial como agrícola, quando você vai olhar desde 99 até 2016, 2017, um pouco antes do Bolsonaro ser presidente, entrar no poder, você percebe justamente esse ganho de poder do agronegócio, enquanto não apenas econômico, mas também político, e aí vem no crescente, desde Fernando Henrique, mas sobretudo Lula, e não apenas como ganho de poder político, no sentido de barganha política, mas eles conseguem adentrar na estrutura do Estado, no sentido de se tornarem ministros, se tornarem conselheiros, adentrarem no Estado mesmo, criarem quadros do Estado brasileiro que absorvam o agronegócio. Então, a agenda começa a se reverter focada para o agronegócio. E aí, acho que existe um outro ponto também, é o quanto o agronegócio brasileiro, e aí eu posso falar pelo Brasil, a Argentina talvez tenha que olhar o posicionamento argentino, mas pelo Brasil, o quanto o agronegócio brasileiro tem uma relação cada vez mais próxima com a indústria. Então, ele não apenas é um agrícola, então, assim, produzir a commodity, mas tem uma relação cada vez mais próxima e cada vez mais difícil de entender qual é a divisão com a indústria, criando aquela famosa agroindústria. E aí são dois pontos, não apenas o prático, então eles precisam importar maquinários, eles criam genética para carne ou para algodão, para soja, tanto nessa linha de tecnologia mesmo, como também o discurso. Então, o agronegócio, ao longo dos anos, criou um discurso de dizer, nós não somos apenas agrícolas, mas também somos industriais. Então, não faz sentido o Brasil proteger a indústria se nós também somos a indústria. Então, começou a haver pautar essa agenda no governo, o governo começou a absorver, e é interessante ver como isso, em parte, foi gerando novos quadros dentro do governo, chegando, como o professor comentou, em um presidente, hoje em dia, que responde basicamente a maior parte das respostas ali colocadas no governo atual são provindas do agronegócio. Então, eu acho que é mais nesse sentido de complementar o que o professor falou. Concordo que a política agrícola comum europeia é muito difícil de ser revertida como a gente conhece, porque a União Europeia se esconde um pouco atrás dessa política para poder, enfim, proteger lobbies, proteger interesses, e aí coloca um discurso agrícola, um discurso de segurança alimentar, discurso ambiental e um discurso de segurança alimentar, e utiliza isso para criticar o Brasil. Longe de mim dizer que o governo Bolsonaro está correto nos desmatamentos. Sou totalmente contra. Mas na hora de você analisar o discurso francês, por exemplo, em criticar, existe um interesse colocado ali também em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, em relação aos lobbies agrícolas na França, na Áustria, na Irlanda, na Polônia, enfim. Eu acho que concordo com o professor, mas referendando o que ele comentou. Não sei se ficou claro también. Bien, muchas gracias Roberto y Lucas. Este es un tema súper interesante. Supongo que, como decía Roberto, mañana pueden profundizar un poco más en estas cuestiones.
Y la última pregunta, que Roberto me dirá si la quiere responder hoy o mañana, es de Ramiro Torres. En Argentina se dijo que el cierre de las negociaciones se dio gracias al liderazgo argentino. ¿Cuál fue el rol de la gestión de Bolsonaro en el cierre del acuerdo? Y retomando la idea que este acuerdo no difiere mucho en las condiciones del ALCA, ¿cuál es la opinión de los sectores industriales brasileños respecto a este acuerdo? Por eso, como hace referencia al acuerdo que Roberto va a comentar en profundidad mañana, no sé si Roberto quiere contestar ahora o lo deja para mañana. Quero, sim, se permite, Vicky, gostaria de comentar alguns pontos, porque é importante o seguinte, eu creio, estou fazendo outro trabalho, creio que, como estou no Centro de Estudo, no Instituto Nacional de Pesquisa sobre Estados Unidos, acá em Brasil, também como investigador. Então, quero comparar a relação do governo Bolsonaro entre Estados Unidos com a União Europeia. Para mim, o governo Bolsonaro não leva a sério o acordo do Mercosul-União Europeia. Por quê? Ele condiciona as negociações entre a União Europeia e Mercosul aos Estados Unidos. Então, o governo Bolsonaro, em março de 2019, eu estava em Estados Unidos, acompanhei também lá um pouco mais, em Washington, em que o governo Bolsonaro começou um acordo com os Estados Unidos. Então, ou seja, não conhecemos o teor deste acordo, mas o governo brasileiro, por toda a postura do governo Bolsonaro, em relação a uma subserviência aos Estados Unidos, quase que uma política como de relações carnais entre o governo Bolsonaro, do Brasil, do governo Bolsonaro com os Estados Unidos, na qual é quase um jogo de soma zero, porque os Estados Unidos ganham tudo e o Brasil não ganha nada, não tem nada, até o momento de concreto. Então, primeiro, o governo brasileiro, Bolsonaro, não tem nenhum feito em la política internacional, nenhum feito. Então, são dois que ele comemora. É a possibilidade do apoio, do suporte dos Estados Unidos para ingresso em la OCDE, que o governo dos Estados Unidos estava apoiando Macri. Incluso no G20, quando houve a reunião do G20 na Argentina, quando o governo Trump anunciou, creio que foi naquela ocasião, o apoio ao ingresso da Argentina ao CDE como uma espécie de que estaria em acordo com sua política macroeconômica, que a Argentina estava muito bem, que a Argentina e tudo, e que, portanto, depois retirou o apoio da Argentina parcialmente, porque já tinha apoiado a Colômbia, e disse que o apoio era para o Brasil. Pero o Brasil também não está ganhando nada com o ingresso na OCDE. Isso não é fácil para o Brasil. Então, o segundo ponto é que o liderazgo, sim, Macri vendeu essa ideia de que ele estava disposto a fazer o acordo e tudo mais, apesar da indústria argentina. Então, é quase que numa questão geopolítica, creio mais, que Macri, então, tanto com a liderança do Brasil como a liderança da Argentina, é uma liderança, creio, relativa, porque é uma liderança relativa porque também Mercosul estava aprofundizando em sua crise. Então, portanto, há pressão dos setores da Argentina e Brasil, que vamos tratar amanhã também, no caso do Brasil, e jueves vamos debater também essas questões. E um último ponto é que os setores industriais no Brasil, isso é importante, porque em 1980, cerca de 30% do PIB brasileiro era da indústria. Sim? Em 2018, eram de 9,4%. Sim. Então, isso é importante, porque em Brasil houve três movimentos. Primeiro, o movimento de internacionalização de empresas brasileiras. Então, Brasil
vendeu, empresário brasileiro, setores importantes foram vendidos para o capital internacional. Segundo, é que com o processo de privatização, muitas empresas estatais que eram fundamentais no processo de produção, algumas delas depois, enfim, não só reduziram suas atividades, como também foram vendidas. O caso mais emblemático é da Embraer, a empresa brasileira de aviões, de aviação civil, de produção. Embraer é uma empresa fundamental por a questão de tecnologia, por a questão de empregados que têm alta qualificação, que estão envolvidos também. Então, o Brasil tem os empresários brasileiros, por exemplo, a Fiesp, para terminar a minha parte, mas a Federação de Indústria do Estado de São Paulo, que tem apoiado o Mercosul. O presidente chama-se Paulo Scaff. Paulo Scaff não é um empresário, não é um industrial. Ele não tem uma empresa. Ele está há quase 20 anos, desde 2006, 2005, como presidente de uma federação da indústria do estado de São Paulo, pero ele não tem nenhum empregado, ele não tem indústria. Ele se converteu em um político para utilizar a estrutura de Federação de Indústria do Estado de São Paulo. Pero quem é hoje a Federação de Indústria de São Paulo? O setor automobilístico criou uma representação própria e sacou-se da Fiesp. Depois, os setores metalúrgicos principais que foram internacionalizados também foram retirados de lá. Então, hoje, a Fiesp representa praticamente médio empresários. Se você busca em governo Collor, a Fiesp tinha a possibilidade de indicar um ministro da Economia, de indicar um ministro do Planeamento, de indicar um secretário, um presidente do Banco Central. Ela tinha um poder econômico, um poder político impressionante. Pero hoje, Fiesp não consegue indicar nenhum secretário para a Prefeitura de São Paulo, onde Lucas trabalha, que é o terceiro orçamento do país, não indica ninguém para o Estado de São Paulo, para o governo. Então, a situação da indústria brasileira, que segue sendo importante, apesar de todas as dificuldades, pero em governo Lula, os setores que os empresários tiveram mais espaço no governo Lula do que no Fernando Henrique, que era o governo, sobretudo, deles. E por quê? O governo Lula, então, criou uma estratégia que era uma estratégia de contato direto com os grandes industriais. Então, portanto, não necessita mais necessariamente as representações institucionais, Confederação Nacional da Indústria, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, Federação do Rio de Janeiro, de Rio Grande do Sul, porque são as três mais importantes, e Minas Gerais, 4 importantes. Então, não necessita mais. Então, o governo Lula, através de uma estratégia de campeãs nacionais, através do Banco BNDES, em Brasil, o Banco de Desenvolvimento Brasileiro, o governo Lula, então, aproxima-se de uma cúpula industrial, que é a cúpula industrial que passa a ter contato direto com o presidente. Então, o governo Lula não precisa falar com Fiesp, não precisa falar com Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio ou da Agricultura e assim por diante. Porque no caso da agricultura é fundamental, porque ela tem uma bancada no Congresso. Em Brasil são 513 deputados. Cerca de metade está ligada ao agronegócio, são financiadas pelo agronegócio. Então, em Brasil, chama-se bancada ruralista. Bancada, né? Assim, a soma, não necessariamente que todos votem iguais, pero os interesses do agronegócio contam com pelo menos metade dos deputados. E dos 81 senadores, cerca de 40, 45 senadores são ligados à bancada. Então, aí ministro, por exemplo, ministro da Agricultura em Brasil é deputada, ela está licenciada, e ela é presidente, né, dessa frente ruralista e é presidente desses setores, e por isso estão diretamente no governo.
Então, este é um ponto importante, porque a indústria não tem quem a defenda. Na televisão, hoje em Brasil, né, em programas especializados, mesmo assim, ainda é difícil haver matérias, notícias com industriais. Porque a ideia de que o mundo agora é pós-moderno, de que o mundo agora está em outro momento, e que não precisa mais de emprego industrial, e quando precisar, importa-se tudo. Então, essa é uma dificuldade, porque hoje os assuntos industriais também são pressionados pelos chinos em Brasil. Então, a questão é que consegue haver alguma barreira, porque menciona lá ameaças chinas aos empregos, enfim, a todas as questões ligadas à indústria. Pero é que este é um problema, sim, real, que para o Brasil hoje, porque o PIB industrial em Brasil caiu a 1/3 do que era há 40 anos. E a tendência era cair de queda ainda maior. Então, a indústria brasileira que sobrevive hoje, grande parte produz em China e vende em Brasil. Então, é um problema porque afeta um conjunto grande de emprego que pagam melhores, então pagam melhores salários, não? Melhores remuneração. Desculpa porque me alonguei um pouco, pero retomaremos amanhã. Está perfecto, Roberto, está muy bien. Son temas sumamente interesantes. Bueno, vamos a continuar mañana con todas estas cuestiones. Nuevamente a las 10 de la mañana les voy a volver a enviar un nuevo link para la segunda sesión. Agradezco enormemente a Lucas y por su excelente presentación, y también a Roberto por su excelente presentación. Mañana vamos a continuar con Roberto, que va a ser asistido por Sabrina, y en la segunda parte de la sesión vamos a escuchar a la profesora Julieta Silikovich. Así que nos vemos nuevamente mañana. Un saludo para todos y gracias.